É a tal da missão integral. Eu estava falando aí, esse negócio de missão integral, é um negócio muito confuso, né? Não sei se vocês têm acompanhado na mídia aí, o Facebook e outras coisas, os blogs. Tem um comentário que surgiu numa revista aí, a tal da Ultimato, que é assim, ó: a teologia da missão integral tem recebido tantas críticas que os evangélicos se perguntam se não deveriam abandoná-la. E quem não conhecia se pergunta como há tanta gente enganada com uma teologia claramente nociva, certo? E na Bíblia está lá, gente: os pobres sempre estende convosco. Eu sei que tanto esse papo de missão integral. Então, vamos começar aqui pela ordem, assim, o nosso presbítero mais sênior aqui pediu ok. Lembrar um pouco, quando começou essa história de falar de missão integral? Sempre foi assim? Ou isso é uma coisa novidade? Não é que inventaram esse termo aí? Bom, eu creio que nível global, né, popularização dessa expressão acontece. Um dos marcos é o Congresso de Lausanne para a Evangelização Mundial em 1974, em que foi um congresso para a evangelização convocado por Billy Graham, no qual os protagonistas latino-americanos insistiram muito para que a responsabilidade social fosse tomada em sério, como algo que vai em par com a evangelização. Antes disso, a igreja só evangelizava e não cuidava das pessoas? Como é que era isso? Muitos atores fantásticos de missão integral antes de Lausanne. Jesus. Entre eles, Jesus. Mas no campo evangelical, Wilberforce, na Inglaterra, lutou pela abolição da escravatura, né? E outros. Sempre houve pessoas que tinham essa visão. E acho que você vai encontrar em todas as correntes cristãs pessoas, né, entidades que fizeram coisas maravilhosas. Eu continuo assim admirado de ver que os jesuítas no Brasil, século XVI, fizeram uma escola para educar filho de índios. Isso é adiantadíssimo. Nenhuma metrópole europeia fez isso nas suas colônias. Foram os portugueses que fizeram uma escola para índios. Acontece. Agora, voltando aqui ao nosso bombardeio que está acontecendo na mídia, né? A gente tem um texto que começa assim, ó: tentações da missão integral. Depois tem outro assim, ó: tentações de uma missão parcial. E depois tem tentações dos adversários da missão integral. Então o pau está comendo feio, né? E a gente vê assim, né, o artigo lá que aquela revista estava falando assim, ó: a famigerada teologia da missão integral. Ou seja, ajuda a gente a entender esse tiroteio aí, rapaz, o negócio tá feio. Muita tentação, né? Acho que a igreja sempre luta com uma crise de relevância, né? E o problema é como se define relevância da igreja. Então, algumas pessoas querem definir relevância com base nos critérios que o nosso entorno dizem o que é ser relevante.
Então, aí você tem a grande sedução do entorno, né? O desafio, até onde eu entendo, é sempre ser relevante ao Evangelho. E, às vezes, ser relevante ao Evangelho não significa ser entendido como relevante pelo entorno, né? Então, no esforço de ser relevante, dependendo da categoria que se utilize para definir o que vem a ser relevante, a missão integral pode ser vista como uma coisa positiva ou não, né? Então, e sobretudo no ambiente de extrema polarização política, quando você tem que tomar partido, fazer escolhas, dizer publicamente sim a alguma coisa, não a uma outra coisa, isso se torna um momento de tensão. Então, nós vivemos um momento de extrema polarização política. Infelizmente, todo ser histórico é um ser ambíguo. Essa polarização política afetou o movimento da missão integral. Seria inevitável não afetar. Especialmente no Brasil. Especialmente no Brasil, dada a natureza da nossa polarização política. Essa polarização política pegou a igreja de calças curtas. Nós sempre chegamos na festa atrasado, 10 anos depois, entrando pela porta dos fundos, né? E aí, então, nós temos um problema de ordem pastoral interno na igreja sério, que qual é a função desse debate da missão integral? Quem quer dominar a narrativa? Quem quer legitimar o que é certo e o que é errado? Por que razão esse debate nesse momento? Quais são os protagonistas desse debate? Com que categorias estão trabalhando? De onde saiu essa preocupação? São perguntas históricas que devem ser feitas, porque esse debate se presta a algumas coisas. Então, ao meu modo de ver, nessa crise de relevância da igreja, num ambiente polarizado, nós temos essa preocupação da crise da identidade evangélica. Então, o que é ser evangélico no Brasil? É difícil definir isso. Não só pelo crescimento evangélico, que é exponencial, nós não temos controle sobre isso, nenhum. O tipo de coisa que cresce com o nome de evangélico também é complicado. Nós não temos uma definição clara disso. Então, o que as pessoas entendem por evangélico é o que elas veem na mídia, o que vem na televisão, o que elas ouvem, né? Então parte de alguns evangélicos se sentem incomodados com isso. E aí, nesse esforço de ser relevante, num momento politicamente polarizado, onde há uma crise muito forte de identidade da igreja evangélica, alguns posicionamentos pessoais foram tomados como posicionamento de um grupo. O tal da parte pelo todo, né? A famosa figura de linguagem aí. E, então, é verdade que nem sempre o posicionamento de algumas pessoas foi o suficiente equilibrado ou pensado. Foi a resposta que a pessoa pôde dar naquele momento, mas isso foi tomado como sendo, representando um grande segmento, e então, em alguns momentos, a missão integral foi vista como a ideologia da esquerda evangélica, por exemplo. Então, teologia de missão integral é de petista mesmo. Pois é, então. Algumas pessoas poderiam dizer isso com base em algumas coisas que ouviram, mas não houve um espaço onde as pessoas identificadas com a missão integral tivessem tomado um posicionamento. Não há um grupo que controle esse conceito ou essa tendência de missão. Tem muitas pessoas que fazem, muito mais pessoas que fazem missão integral sem nem conhecer o nome de missão integral. E outras pessoas ficam assustadas só de ouvir, né? Em ordem de espanto, o diabo, missão integral e fora Temer, alguma coisa assim, né? Então, assim, nós estamos num momento de crise de relevância da igreja, num momento de crise de identidade, num momento de forte polarização política. Esses componentes influenciam esse debate sobre missão integral. Eu diria que tem pessoas que estão usando o debate da missão integral de forma adequada, mas tem algumas pessoas das quais eu não entendo muito bem a intenção com que fazem a crítica.
até porque fazem críticas e afirmações de coisas que nunca leram, que nunca ouviram, e é impressionante, às vezes até citam obras que quando você procura a obra para ver a origem da citação, você não encontra na obra a afirmação que a pessoa fez. Então você diz assim, mas é um apócrifo. Qual a responsabilidade de tal afirmação pública? Assim? Com que intenção se faz isso em público quando cita mal ou cita equivocado, errou porque leu errado ou errou intencionalmente? Então é um pouco difícil, né? Não tem prova, só tem convicção, então. Muitas vezes assim. Mas eu diria isso, o ambiente é um ambiente difícil. Crise de identidade de uma igreja num ambiente polarizado, onde nós estamos sempre lutando para sermos uma igreja relevante. Então, o que é ser uma igreja relevante? Como a igreja responde aos desafios que ela enfrenta no dia a dia? Né? E aí começam a se articular algumas respostas que nem sempre são as melhores. Então, a coisa caminha por aí. A confusão é um pouco maior do que a gente dá conta nesse momento. Vamos ver se o Samuel ajuda a gente a entender esse negócio um pouco mais na prática pastoral aí. Como é que é esse negócio, né? Vocês estão pregando o evangelho a toda criatura para salvar as almas para Jesus, não é isso? Como é que é lá na sua igreja? Acho que só queria voltar a uma afirmação que o pastor que fez com relação a Lausanne. Acho que um dos das grandes contribuições importantes em 74, principalmente com René e Samuel, foi que eles disseram naquela ocasião de que o contexto aonde o evangelho é anunciado, ele importa. E acho que essa foi uma das grandes críticas ao movimento evangelical clássico, né? Que diz, não importa, o evangelho é o mesmo em todo lugar. E acho que a voz latino-americana disse, não, a realidade importa. Jesus nos diz que a realidade importa. Então, esse contexto em que surge essa elaboração do que hoje nós falamos sobre teologia da missão integral, ele é uma busca essencialmente por um evangelho prático, né? Então, há inclusive uma discussão aí entre os pensadores se de fato existe o que chamamos de teologia da missão integral, né? Se a missão integral não é muito mais um jeito de ler as escrituras do que uma teologia sistemática, elaborada, né? Gosto muito da frase que o Ziel usa para definir missão integral, que ele diz que missão integral é uma resposta bíblica que a gente dá para uma problemática que nós estamos enfrentando a partir da nossa realidade. Não é bem essa a sua frase, mas eu dei uma mudadinha aqui. Você melhorou a minha frase. Então a pergunta é, quando nós estamos, aonde estamos? Os problemas que nós estamos vivendo como sociedade, nas nossas comunidades, nas nossas vilas, na nossa igreja, qual a resposta que o Evangelho tem a nos dizer mediante aquela situação, né? Então a resposta é, nossas crianças estão passando fome, qual é a resposta do Evangelho? Né? Os nossos adolescentes não têm perspectiva e oportunidade, como que o Evangelho responde a essa realidade? As mulheres que estão nos nossos projetos e nas nossas igrejas estão sendo exploradas, estão sendo humilhadas, estão sendo violentadas, qual é a resposta do Evangelho diante dessa situação? É isso que é missão integral. Pegando o texto de João 3,16, né? O texto diz, Deus amou o mundo. O que ele fez com o amor dele? Ele deu o seu filho. Quer dizer, a resposta de amor de Deus foi doar o seu filho. Então, a pergunta é, qual resposta de amor nós damos para a realidade na qual nós somos chamados a servir? Então, esses dias até, eu estava falando sobre mídia, né? Mídia social e tal. Aí eu tenho um amigo que me chamou em box assim, e perguntou, então é verdade que a missão integral é marxista? Eu falei, sim, claro que é. Porque Jesus é marxista, né? Então, assim, às vezes a gente pega elementos que são comuns e a partir disso você determina
todo um raciocínio a partir de pontos fundamentais ou elementares que acabam se cruzando, né? Então não é porque um dia o marxismo se importou com a justiça social que agora nós, como cristãos evangélicos, somos marxistas, entendeu? Essa é uma preocupação que está mais ou menos já no capítulo 3 de Gênesis, né? Quando Deus pergunta para Caim, onde está teu irmão? Cadê o teu irmão? Você é responsável pelo teu irmão. Ali começa a teologia da missão integral, quando Deus nos responsabiliza a olharmos para o nosso próximo. Então, é isso, missão integral é isso, é a resposta que nós damos ao cuidado, ao cuidado com o próximo, ao cuidado da criação, ao cuidado com o outro. Posso discordar dele um pouco? É bom, Tá bom. porque eu não estou entendendo essa história da missão integral, começando lá no Gênesis, né? Não, eu acho que parte da nossa missiologia latino-americana, especialmente no Brasil, tem um problema teológico sério. A nossa Bíblia começa em Gênesis 3. Começa com a queda. Na prática, começa em Gênesis 3. Mas, na verdade, a nossa Bíblia começa com Gênesis 1. Então, se nós não temos uma boa reflexão criacional, se nós não entendemos qual é o propósito para o qual Deus nos fez, nós não vamos entender o pecado, nós não vamos entender a redenção, nem para onde nós vamos. Então, uma fraca compreensão do projeto de Deus para a história, do propósito de Deus para a história, leva uma compreensão inadequada do que é pecado. Então, a gente vai dizer assim, então no pecado rompeu a minha relação com Deus. Ok, mas não foi só isso que o pecado bagunçou. Sim. O pecado bagunçou minha relação com Deus, bagunçou minha relação comigo mesmo, bagunçou minha relação com o meu próximo, bagunçou minha relação com a criação, e até a criação aguarda o dia da sua redenção. Então, quando em Colossenses o apóstolo Paulo diz que o Evangelho em Cristo veio redimir, reconciliar tudo com Deus, tudo o quê? Tudo isso que o pecado bagunçou. Então, bagunçou a minha relação com Deus, então eu tenho um problema de ordem espiritual. Bagunçou a minha relação comigo, eu tenho um problema de ordem emocional. É o que eu digo para minha esposa, ela levanta assim, eu não estou bem, vai, olha para o espelho, diga lá, foi Deus que me fez e ele disse que estava muito bom. Pronto, resolve o problema. Então, rompeu a minha... Viu? Eu estou vendo que Deus já está operando cura aqui, ó. Tem um pessoal aqui com autoimagem restaurada a partir desse momento. Recebe aí a profecia. Está entendendo? Então, alguém recebe. Então, rompeu a minha relação com o meu próximo. Então, eu tenho um problema de ordem sociológica. Romper a minha relação com a criação. Eu tenho um problema de ordem antropológica. A própria natureza aguarda a sua redenção. Então, o evangelho todo, para o homem todo e para todo homem, tem a ver com tudo isso que o pecado bagunçou. Então, quando eu particularizo o evangelho a uma dimensão só da queda, eu não prego o evangelho todo. E aí, o evangelho perde poder na minha proclamação, porque eu o mantenho limitado a uma área da minha vida. Então, parte do problema que a igreja evangélica tem no Brasil é que a nossa Bíblia, na prática, começa no capítulo 3 de Gênesis, quando na verdade devia começar no capítulo 1. Se nós entendermos por que fomos criados e as implicações disso, nós vamos dizer assim, esse negócio de pecado é sério. E aí a pergunta é, qual a resposta do evangelho para tudo isso? Né? Então, o evangelho todo para o homem todo e para todo homem. Essa é a frase de Lausanne, né? Então, nós precisamos, um grande esforço que a gente faz nas escolas de teologia é ajudar as pessoas a recuperarem uma boa teologia criacional. Uma boa teologia que considera Gênesis 1 e Gênesis 2, que pega essas duas páginas da Bíblia e não fique só trabalhando a questão de criação e evolução, mas que vá um pouquinho além disso para ver as implicações dessas coisas. Então temos uma teologia debilitada e uma resposta missional debilitada, e num ambiente polarizado, aí a coisa fica complicada mesmo. Mas deixa eu pegar dessa fala aí do Samuel, falando que Jesus era marxista, não sei o que mais, ok. Como é que você conhece bem a história da igreja na América Latina, né? Qual que é a diferença disso, então, da teologia da libertação? É tudo a mesma coisa?
Eu acho que a teologia da libertação, como floresceu, foi uma das ocasiões, uma das concomitantes que fez os evangélicos procurar reler as Escrituras e encontrar uma forma de resposta aos desafios da sociedade contemporânea a partir do Evangelho. Então, não é tentativa de desdizer outra coisa, mas a teologia da libertação, creio que tem uma vertente muito saudável se você percebe que ela nasceu dentro de um mea-culpa da Igreja Católica. A Igreja Católica está dizendo: nós fomos culpados de ser sempre aliados aos ricos e poderosos e esquecemos o povo. E o povo está recebendo o evangelho dos evangélicos. Então eles, acho que formularam, Gustavo Gutiérrez, lá em Lima, ele dava aulas de teologia na universidade. A classe dele tinha 500 alunos. Eu fui alguma vez, estando como missionário lá, como a Igreja Metodista pediu para estudar essa teologia, então a gente foi ver, e muito interessante, companheiros de Gustavo Gutiérrez viviam com salário de militante, baixíssimo. É uma coisa que chamou a atenção, porque muitas vezes projetos assim, chamados de teologia da libertação, atraíam investimento de Genebra, por exemplo. E os teólogos de libertação evangélicos tinham a tendência, ou parecia, né, que não estavam vivendo com salário de militante, não. Estavam aspirando coisas bem melhores o tempo todo. E então me chamou muitíssima atenção. Antropólogos, sociólogos, educadores, católicos que vieram de todo lugar lá e eram gente que viviam vida simples. Eu fui ver, e eram todos leais à congregação, a igrejas locais. E eu vi um contraste. O teólogo da libertação protestante tem a tendência de sair dando canelada na igreja, criticar a igreja, e isso me chamou muito a atenção. Mas não acho que a teologia da integral, como foi nascendo e crescendo, fosse uma tentativa de dar uma resposta e ser melhor ou coisa assim. É uma concomitante. Havia essa atmosfera ocorrendo na Igreja Católica, e nós, como evangélicos, olhando sinceramente, se é meia-culpa da Igreja Católica, é uma coisa saudável, uma vertente muito saudável. Temos que reconhecer isso. E essa questão da opção preferencial para os pobres, tudo também, né? É meia-culpa. Única questão, não sei se vocês ouviram essa frase, a Igreja Católica fez opção preferencial pelos pobres, mas os pobres na América Latina estão fazendo a opção preferencial pelo pentecostalismo. Prosperidade. Agora é prosperidade. Nesse momento ainda não, né? Mas agora sim. Ô, Samuel, você que é lá da Curitiba, né? Do Edésio fez a diferença. Aqui no 25 km para cá, o bicho pega, mas lá em Curitiba o negócio é bom, né? Classe alta lá, assim, né? Teologia da prosperidade, tudo. Porque até aquele grande teólogo falava, né? Quem gosta de pobre é intelectual, né? Pobreza, né?
finalzinho 30 lá, né? Então a gente fala, como é que é a postura da sua igreja? Que teologia que vocês pregam lá? Bem, isso é sempre uma tensão, né? Porque você, numa igreja local, você reúne pessoas com expectativas diferentes, né? Você reúne pessoas com um histórico diferente, você reúne pessoas enfim, pessoas de classes diferentes e de situações diferentes. Nós já há algum tempo fizemos essa opção na igreja, de procurar fazer essa... Nós estamos no centro de Curitiba, no centro histórico de Curitiba, e a nossa comunidade é uma comunidade centenária, e isso tem toda uma marca, né? Uma marca que para algumas coisas ela contribui, para outras nem tanto, né? Então, você ter essa mobilidade é sempre uma tensão, né? Entre respeitar a sua história e responder às demandas do presente, né? Então, acho que o próprio projeto Dorcas, ele surge como uma resposta, acho que da comunidade, diante de responder essas demandas, né? O projeto Dorcas surgiu, me ajuda aí, Dart, uns 15 anos atrás? 96? Simplesmente pelo movimento que começou a ter, por ser um corredor no centro de Curitiba, passavam muitos moradores de rua pedindo doações e pedindo algum tipo de intervenção social, econômica, queriam roupa, queriam comida, queriam emprego, enfim. E depois de várias pessoas, vários movimentos da comunidade em direção a essas pessoas, se percebeu que um grande grupo delas morava justamente nessa região aqui do bairro Bonfim. Então a ideia foi começar o projeto aonde as pessoas estavam. Essa foi a ideia inicial, embrionária do projeto. Depois ele passou por várias modificações, né, vários desenhos, né, até chegar no que nós encontramos hoje. Mas de novo, essa busca, né, como a gente ser uma igreja, no nosso caso, uma igreja histórica, centenária, com uma forte cultura étnica, né, germânica, como que a gente permite que o Evangelho vai rompendo todas essas barreiras, muitas vezes, que nos impedem de ser uma igreja de um espaço para todos, e uma igreja que responde ao Evangelho para todos, né? Então, enfim, esse é o nosso desafio. Zé, você vendo esses artigos todos que estão rolando aí, né? Tentação da missão integral, tentação da missão parcial, tentação de quem é contra, não sei o quê. Onde que está o grande pecado aqui, na verdade, né? Que tentação é essa? Acho que a grande tentação é continuar discutindo esse negócio pelo Facebook. Eu acho que está na hora do pessoal sentar e ter uma conversa honesta, sentar de frente um para o outro e fazer perguntas relevantes, né? Conte a sua história, de onde vem a sua preocupação, o que você está vendo que está te preocupando, e ouvir as pessoas. Agora, o problema no Facebook é que você joga para a plateia, você joga para a torcida, você fica botando um coquetel molotov na mão da moçadinha. E a moçadinha tem lá seu fã-clube e fica atacando bomba, criticando. Então, realmente não é muito responsável. Eu tive uma conversa bem séria com um dos proponentes desse debate via Facebook, disse para ele: olha, eu vou respeitar você. Você mandou no Facebook para ele? Foi, porque é o espaço de um encontro, né? Eu falei: olha, eu vou respeitar você quando você sair do Facebook com esse negócio e for para a mesa sentar para conversar seriamente sobre isso. A academia está discutindo esse tema? De forma reativa, porque eu tenho percebido que muitos alunos, quando chegam na escola, chegam assustados com esse negócio da missão integral. Então, no curso, por exemplo, de doutorado em ministério, por exemplo, eu ofereci alguns textos para alguns alunos com relação à missão integral. E aí a reação que eu obtive na sala foi assim:
Ah, então é isso? Mas eu achava que era uma coisa completamente diferente. Não, isso aqui eu entendo, isso aqui eu acho que é bom. Mas o que eu andei vendo, tá entendendo? Então, então a gente está correndo atrás, a gente está atrás do prejuízo, tentando oferecer espaços de compreensão. O problema é que no ambiente de polarização política, geralmente as pessoas que tentam ajudar o diálogo acabam apanhando dos dois lados. Aí chega um momento que você não aguenta mais apanhar dos dois lados, você se retira um pouco da coisa porque você precisa se recompor. Porque você começa já a olhar o irmão com um olhar um pouco atravessado. Eu já não consigo mais ver a beleza de Cristo nele. Está entendendo? Então fica difícil. É porque o problema da polarização é que você sempre tenta rotular, certo? Esse é o problema. Você sempre tenta colar a figurinha. Então você é desse lado. Não sou desse lado. Não, mas você fez essa afirmação que esse lado se propôs. Sim, mas não é porque eu concordo com isso que eu faço parte desse grupo. Não, mas então você é do outro grupo. Não, eu preciso ser de algum grupo, porque esse é o problema da polarização, só tem dois lados. Né? E aí, essa é a dificuldade. O lado bom é que tanto um lado que critica como um lado como afirma, reconhece que as pessoas vinculadas com a missão integral estão com a mão na massa. Por isso está provocando discussão. Se o pessoal da missão integral estivesse dentro da biblioteca, de braço cruzado, dentro da igreja fechada, não causaria esse problema. Mas como está no... Agora, o que eu suspeito, e aqui é uma percepção pessoal minha, não tem nenhuma investigação séria sobre isso, é só com base nas conversas, no que eu leio, no que eu ouço, é que existe um grande debate no Brasil quem é que vai definir a identidade evangélica brasileira. E aí, um grupo sente que a missão integral vem definindo de alguma forma e não se encontra nessas versões da missão integral e quer dizer, não, vamos definir por outra via, pela via da ortodoxia. Aí tem ortodoxia integral, missão integral desnatada, missão integral do arroz integral, do leite integral. Tem de tudo. Então, a coisa ficou anárquica assim. Então eu diria que é um bom momento para a igreja evangélica recuperar a sua herança conciliar, os grandes concílios. Trazer o povo de volta, sentar junto, colocar as teses sobre a mesa, trocar ideias para formular novos consensos. Né? Então nós temos na história da igreja esse recurso, a experiência conciliar. Desde Atos 15 a gente tem concílios. E Atos 15, bem claro, não foi com pouca discussão. Então, é com muita discussão mesmo. O problema não é discordar, né? Pelo contrário, né? O problema é tentar rotular as pessoas, desqualificar as pessoas pelas ideias divergentes. Então, por exemplo, nessa relação evangelho e ideologia, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, não, porque esse negócio do evangelho... Vamos lá. O que a ideologia diz? O mal existe no mundo. O evangelho também afirma isso. O mal existe no mundo. A ideologia vem e diz, mas o mal existe no meu opositor. O evangelho vai dizer, existe nele e em você também. Olha uma boa nova chegando aqui. Aí a ideologia vai dizer assim, e a solução do mal do mundo é eliminar o meu opositor. Aí o evangelho vai dizer assim, pois é, a solução do mal do mundo é que Cristo morreu por você e pelo seu opositor, para que vocês fossem um. Então, não tem ideologia que bota o evangelho no bolso. Então, o evangelho não deve nada a ideologia nenhuma. A Bíblia diz, ainda que eu queimasse o meu corpo, desse todo o meu bem aos pobres, se não tiver amor, não serve para nada. Então, o problema é que o pessoal, ao invés de ser convidado para a mesa do Senhor, né, o pessoal quer fazer debate ideológico. Gente, o evangelho abarca a divergência. O amor de verdade abarca a divergência. Vamos divergir em amor, vamos conversar com isso. O que Deus fez em Cristo não pode ser menor do que a ideologia, não pode ser menor do que a polarização política. Mas aí a gente precisa de uma geração de líderes sérios, maduros e corajosos que não tenham preocupação com a sua autoimagem
e que estejam dispostos a convocar a igreja para essa experiência conciliar, sentar à mesa com os irmãos e vamos divergir em amor. A gente pode divergir em amor, né? O amor nunca esgota. Eu amo a minha esposa e nem sempre eu concordo com ela. E na maioria das vezes eu tenho razão, é óbvio. É como eu digo lá em casa, né? Essa casa é uma teocracia, muito prazer, meu nome é Theo, tá entendendo? Meus filhos não acham isso, mas é problema deles, porque eu estou sempre certo. Antes da gente abrir para a pergunta, deixa eu caminhar um bocadinho mais aqui, porque você precisa me ajudar. O Ziel falou um negócio aí que eu achei meio esquisito. Diz que a gente é conciliar. Nós estamos chegando ano que vem aí, vamos comemorar a reforma protestante com uma grande ruptura. Então, onde que a gente é convergente ou divergente? E eu acho que ele está voltando à mesma discussão do Lutero lá, né? A justificação é pela fé. E ele abre aquele livro do Tiago lá, que fica falando negócio de obras lá, isso é uma epístola de palha, não foi? Como é que é isso? Pois é, a igreja não começou no século XVI, né? A igreja no século XVI tinha no mínimo 16 séculos. E nós desconhecemos muito. Para começar, o nome desses lugares, Calcedônia, como que é? Niceia, nós nem sabemos. Fica lá dentro da Turquia, perto de Istambul, lugares pequenos, né? E então a gente não tem tanta familiaridade, o grosso da tropa evangélica. Todos, 16 séculos, são desconhecidos. E por isso não conhecemos muitos autores dessa época. Os pais apostólicos são muito distantes do povo evangélico brasileiro, muito distantes, né? E a gente acaba esquecendo os grandes marcos que a igreja estabeleceu, que são esses concílios de Niceia, Calcedônia, de Éfeso, de Jerusalém. Tem pelo menos 7 concílios importantíssimos que marcaram a caminhada da igreja na sua compreensão de fé, de igreja, de evangelho, né? E é isso que acho que o Ziel está falando. Nós temos de redescobrir essa região que está nas penumbras, para a maioria dos evangélicos do Brasil. Agora, isso que eu queria entender, né? Vocês da igreja luterana lá, vocês vão comemorar a reforma agora, lá vocês leem só as epístolas de Paulo ou leem a carta de Tiago também? Como é que é lá? Agora se magoou, hein? Magoou. Acho que depende para que luterano que você pergunta. Eu acho que um dos problemas da discussão da missão integral e tudo que está em torno dela é justamente a pergunta por quem quer assinar como responsável pela elaboração dessa teologia, né? Então, acho que se quer dar muita visibilidade a um grupo de pessoas, e aqui a gente já começou a falar sobre isso. Então, às vezes, a discussão ela se torna pessoal e ela, então porque o fulano falou isso ou acha determinada coisa é assim, então ele responde em nome na verdade, de um movimento de pensadores, né? Que é muito maior e muito mais rico. E se a gente tiver um olhar para a elaboração da teologia da missão integral na América Latina, dos nossos irmãos de fala espanhola, nós vamos ver que o colorido lá é bem outro do que o nosso, né? Eles não têm esse nível de polarização que nós temos hoje aqui e conseguem viver muito melhor com essa realidade que a missão integral propõe da proclamação
e da justiça, e da proclamação e das boas obras, né? Eu acho que isso criou um nó na nossa teologia aqui no Brasil, que parece que você só abre cortando, entendeu? E que é muito mais simples, né? Muito mais muito mais natural a partir das Escrituras do que muitas vezes a gente está tentando enquadrar aqui, né? Essa dualidade que muitas pessoas enxergam na missão integral, ela não é bíblica, ela nem é latino-americana, né? Ela é de uma leitura que algumas pessoas fizeram da própria missão integral, né? Se a gente lê aí os escritos talvez mais antigos, ou os primeiros pensadores, né? Se a gente lê Samuel Escobar, René Padilha, a primazia que eles têm, ou assim, a clareza que eles têm sobre a questão da evangelização, é algo que certamente a maioria dos críticos da missão integral desconhecem, né? Então, é uma pena que as pessoas a se proporem a criticar não sequer façam a leitura do material para poder fazer algum tipo de crítica, né? E eu acho que a gente complica uma coisa que é simples. Para mim, esse é um princípio hoje da discussão da missão integral, né? Acho que assim, a missão integral ela tem essa ideia de responder à realidade do contexto que nós estamos vivendo. Então, para mim, missão integral é isso. Se eu pudesse resumir, como o Evangelho, como a minha leitura da Bíblia e como a realidade que eu estou vivendo responde ao contexto em que eu estou inserido. E isso eu acho que há um outro elemento também que aconteceu muito aqui no Brasil, é a questão do reducionismo da própria missão integral. Ou seja, hoje a gente fala muito da missão integral num contexto de justiça social, mas a justiça social ela é só uma parte da missão integral, né? Inclusive diria que ela nem está sendo integral se você reduz ela à questão da justiça social. Como o Ziel falou, embora ele ache que ele discordou de mim, ele não discordou, quando a gente olha para a própria questão da criação, quer dizer, tem toda uma discussão hoje que nós estamos muito atrasados e mesmo dentro da própria missão integral, nós ainda não desenvolvemos, pelo menos Brasil, né? Nós precisamos elaborar muita coisa ainda no campo da cultura, no campo da questão do meio ambiente, da relação com o meio ambiente, da relação com a cidade, que é integral, onde nós vivemos, como nós nos relacionamos com o nosso ambiente e meio ambiente, família, né? Então hoje a gente ficou numa discussão também muito política, porque a gente hoje coloca o foco na questão da justiça social. É lógico que ela é importante, ela é uma fatia importante da missão integral, né? Assim como ela é uma fatia importante do ministério de Jesus, assim como ela era uma fatia importante no discurso dos profetas no Antigo Testamento, mas há muito mais coisas, né? Tem o próprio Shalom do Antigo Testamento, que é essa ideia da integralidade, da paz, né? Consigo mesmo, com o outro, com o mundo, com as suas relações, e que hoje a gente não está discutindo, né? Então, também aqueles que se propõem a pensar, a discutir, a estudar, a produzir teologia de missão integral, digamos assim, a gente precisa estar atento a essas outras áreas que compõem o nosso ser enquanto cristão, enfim. Beleza, temos tempo aí para abrir um pouco a roda de perguntas, certo? A Cília está ansiosa ali, vamos ver. Para mim, a simplicidade desse evangelho é transformar a nossa fé em atos de amor. Isso aí. Em todos os Isso. contextos. E uma outra coisa tão interessante, assim, na comunidade que a gente está ali, vivendo como igreja ou não, profissional ou não, se aqui no Pará ou fechar,
a comunidade maior vai sentir falta, vai dizer que pena, acabou. Né? Puxa, esse grupo fazia diferença e cadê? Né? Nós sentimos falta, mas... Uma questão de testemunho, né? Qual o nosso testemunho? E aí é um testemunho de palavra e ação, né? É um testemunho. Mas tem duas coisas para o Ziel. Assim, o Ziel não trabalha nessa questão da formação, da capacitação, da vocação, das coisas. Se tem alguma avaliação, uma pesquisa, assim, quais são os alunos, na sua representação de igreja, que mais procuram a formação integral? Ou se a questão é mais individual, se tem uma pesquisa voltada a isso. E a outra pergunta é se tem uma proposta concreta de um grupo hoje que trabalha essa questão da convergência e da conciliação. Quem é que está assim, engajado com a igreja? A primeira pergunta diz com relação... A minha percepção é muito limitada. Eu tenho contato com 3 escolas teológicas, né? Eu leciono nessas 3, numa eu estou mais tempo lá. É muito variado o grupo de alunos que chega. A cada ano chega um grupo, a gente nunca espera. Por exemplo, ano passado nós recebemos um grande número de advogados querendo estudar teologia, preocupados com a dimensão do testemunho na sua área pessoal de trabalho. Esse ano nós recebemos um número enorme de artistas. Eu tenho, no meu curso, na minha sala de aula, mais de 15 pessoas trabalhando com teatro. Tem uns 8 trabalhando com música. A gente nunca recebeu tanto artista numa mesma turma. Assim. Então, a gente faz um levantamento das origens dos alunos, das suas áreas de atuação profissional, e nesses 5 anos que eu estou lá, cada ano muda um pouco a questão. Na igreja, perfil de igrejas, denominações, né? Então, na escola onde eu estou mais tempo, nós temos um leque muito interessante. Nós estamos recebendo tanto pessoas de igrejas históricas, como pessoas de igrejas alternativas, do tipo 242, Caverna do Adulão, esses nomes assim. Você diz assim, como é que é o nome da igreja? Entendeu? Aí o aluno fala, você não pode rir, você faz... Entendeu? Porque, né, você não apaga aquele mico. Mas quando ele sai, você... Porque são muito criativos os nomes das igrejas. Mas então é bem interessante. E aí o que aconteceu? Isso enriqueceu o corredor da escola. Porque o corredor da escola se tornou um grande espaço de encontro de pessoas de tradições muito diferentes. E isso tem ajudado a criar um ethos diferente para a educação teológica nesse aspecto. Pessoas de tradição... Por exemplo, eu conversei agora com um líder de um ministério muito importante mundial, que veio me dizendo o seguinte: não, é porque eu estou percebendo que muitos pastores pentecostais estão buscando uma formação mais coerente com um determinado grupo teológico. Eu falei, não tire conclusões tão precipitadas, porque a pergunta é, esse grupo teológico é um grupo que tem uma coerência interna muito forte, mas eles, missiologicamente, as igrejas não são muito grandes, né? Então, a pergunta é, se os pastores pentecostais, vão abrir essa teologia, ou se essa teologia vai fechar os pentecostais. Então, a gente não sabe ainda. É muito recente esse processo, a gente tem que observar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Ou vai surgir uma terceira coisa diferente aqui, né? Então, mas eu diria hoje que a busca por formação teológica cresceu. Nós temos em torno de 500 a 600 escolas teológicas no Brasil hoje. Muitas estão fechando por questão de inviabilidade econômica, né, no seu projeto. Muitas não têm um projeto pedagógico muito claro, que é mais aproveitar a oportunidade de transformar a teologia num negócio que ficou interessante. Muitas pessoas buscam a teologia porque é uma forma mais rápida de você obter um curso de 3º grau, enfim. É um negócio meio esquisito o mercado evangélico, mas
tem crescido um número de pessoas buscando formação teológica, não necessariamente para serem pastores, por um lado. Com relação a esses grupos, eu diria que tem vários grupos preocupados com essa questão da unidade, em especial vou dizer o nome de um que eu estou acompanhando mais de perto, que é a Aliança Evangélica Brasileira. Então, a Aliança Evangélica, acabamos de ter um encontro há 2 semanas atrás, onde reunimos líderes do Brasil inteiro para fazer uma análise de conjuntura, ver como a igreja está fragmentada e como a gente pode tentar resolver e convocar os irmãos para um bate-papo. Foi bastante interessante esse encontro que aconteceu há 2 semanas e meia atrás. Então, a Aliança Evangélica está muito preocupada com isso. A liderança do pastor Silas, está aí o Baldi envolvido e outros líderes envolvidos estão preocupados com isso. Eu sei que ministérios como a Rede Renas também está preocupados com isso. Então tem vários espaços preocupados, cada um por sua parte. O problema é que nós evangélicos somos muito fragmentados, né? Então nós não temos uma coisa tipo como o CNBB, por exemplo, que poderia agregar as pessoas, né? Mas existe esse esforço, essa preocupação, é o que eu tenho visto. Acho que, assim, eu só queria, talvez até o pastor Key pode nos ajudar com a história aqui. Aconteceu um movimento, acho que aí nos últimos 20 anos, mais ou menos, que é um processo de enfraquecimento denominacional também, né? Então, veja, aqui nessa mesa, né, tem o Osés que participa de uma igreja batista, né? Presbiteriana, estava na Batista, mudou agora, ele já mudou. O Ziel, que vem de um histórico de igreja batista, hoje está na Metodista. Aí tem o pastor que é da Holiness, eu sou luterano. Provavelmente nós temos muito mais questões teológicas comuns do que cada um de nós teria dentro das nossas próprias denominações. Então há um processo de enfraquecimento, digamos assim, das questões denominacionais e as próprias pessoas, se a gente olhar aqui nesse grupo aqui, eu estou falando desse aqui, mas se a gente ampliar para isso aqui, a gente vai ver que tem muito mais coisa que nos une mesmo pela nossa diversidade, digamos assim, denominacional e muito mais por nossa convicção teológica de algumas questões que nós cremos por verdade do Evangelho que nos envolve na nossa prática ministerial, do que certamente, provavelmente muitos de nós encontram mais pares aqui dentro do que nas suas igrejas denominacionais, né? Então, a questão da denominação em si, ela hoje também ela está passando por uma crise, né? As convenções denominacionais, elas também estão em crise, né? E eu nem sei por que isso se dá e também, enfim. Mas só queria... Quem quer comentar? Não. Agora eu fiquei na dúvida, né? Que o Zé uma hora fala que a gente é conciliar, outra hora fala que a gente quer fragmentar. Como é que é isso? Acho que a nossa realidade histórica é fragmentada, mas a nossa tradição é conciliar. Essas duas coisas não necessariamente são excludentes. Paradoxo. São paradoxais, o que torna criativo o processo, o que torna potencial o processo. A tensão não é ruim. A nossa atitude na tensão que pode ser ruim, mas a tensão por si só é boa, porque nos coloca em contato com a dor que está ao nosso redor, gente. Então, é como na corrida, por exemplo, alguns corredores, depois do quilômetro 30, eles tendem a tomar remédio para poder mascarar a dor. Mas a dor é a nossa grande aliada, porque a dor nos avisa se nós chegamos no nosso limite ou não. Então, não é bom tomar esse Advil para poder iludir a dor e terminar a corrida. Sinta a dor, vai com ela. Na linha de chegada, a dor e a alegria se reconciliam. Se não se reconcilia, para, senão você vai morrer. Então, a tensão não é o problema. O amor cobre divergências. O amor permite um espaço seguro e um espaço adequado para divergir, desde que o compromisso em amor seja sólido, né? Então, eu não tenho nenhum problema com a divergência, nenhum problema com a crítica à missão integral. Ela é necessária, muito necessária, é importante. Eu digo para meus amigos críticos, por favor, continuem criticando. Mas lembre disso, o amor torna possível o espaço para a divergência. Então, eu vejo assim que nós, como dinâmica, essa tensão que nós temos interna nos coloca sensíveis à tensão que nós temos na realidade missional. Então, é uma coisa positiva, não negativa. Agora,
quando você vem para a discussão com o intuito cruzadista de vencer a batalha, porque a sua opinião é a melhor opinião, aí é difícil. É difícil, porque você coloca o outro numa posição de desvantagem. Mas quando você vem honestamente... Ou de adversário. Ou de adversário. Quando você vem honestamente para divergir, ouvir com atenção, se expor com atenção, divergir, reconsiderar, avaliar, eu acho que a atenção é fabulosa. Eu acho que a crítica é muito boa. É esse negócio. Eu digo para meus filhos, eu nunca fui pai de pessoas como vocês no dia de hoje. Todo dia, para mim, é primeiro dia, porque eu nunca tive filhos da idade de vocês nesse dia. É a primeira vez. Então, vocês estão aprendendo a ser filhos e eu aprendendo a ser pai. E a gente vai dançar essa dança. Claro que eu sempre tenho a razão, é óbvio, mas enfim, a gente sempre vai dançar essa dança. Vocês viram que eu estou em crise de poder terrível, né? Já falou da mulher, então, tá terrível o negócio. Mais uma pergunta ali. Tenho até medo de perguntar agora, diante dessa crise de poder, né? Mas eu vou tentar. É assim, eu vou tentar fazer uma pergunta bem simplista do que eu ouço, né? Pegando o gancho também do Ziel, que disse dos pares da igreja, que às vezes é mais difícil caminhar. Alguém que já andou comigo aqui há alguns anos sabe que eu passei por isso também. Mas a grande questão que eu vejo, as perguntas são assim... a missão integral ajuda as pessoas, enche a barriga das pessoas e manda elas de barriga cheia para o inferno. Oh, Deus! Talvez não esteja escrito aí, mas eu já ouvi isso. Essa é boa, vou até anotar. Eu vou pôr no Facebook do meu aniversário. E aí, aonde entra o cristianismo nisso? Qual o seu comprometimento com a criança ou com isso? Se só vale o corpo, cuidar do corpo e a alma, como é que faz? Entendeu? Então eu estou fazendo essa pergunta porque eu ouvi isso e eu tem pastores do meu bairro que me confrontaram com isso. Entendeu? Essa tal de missão aliança, essa tal de missão eu sabia! Sempre desconfiei. A psicologia tem nome para isso. Chefia. Essa tal de missão integral... Aliança integral. Isso, né? O que acontece é isso, cuida-se disso, entendeu? Aí entra aquela parte que você falou da justiça social, entendeu? Porque o que eu percebo é que às vezes muitas pessoas, me corrijam, por favor, se eu estiver errado, comentam comigo assim, começa-se com uma missão, começa-se querendo fazer e vira uma ONG. Começa com missão e vira uma instituição. Começa com missão e vira outra coisa, entendeu? Então, algumas reclamações que eu ouço, entendeu? Eu estou dizendo assim, do povo para o povo, porque eu sou do povo, entendeu? Não é, dona Romilda? A gente ouve essas coisas, então eu estou tentando traduzir aqui para os que não conhecem tudo isso que vocês conhecem, que o Ziel, que o outro pastor, que esse pessoal. Então, não sei se a minha pergunta foi relevante, mas eu me sinto assim às vezes. Tem pastor da minha comunidade que chega e fala, mas essa tal de missão integral, vocês querem encher a barriga das crianças e mandá-las para o inferno? Como é que funciona isso? Não, tem que ir para a igreja, tem que assistir uma escola, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu tento contornar isso, entendeu? Então, help. Então, eu acho que a primeira coisa é que o pessoal confunde missão integral com projeto. Isso. Não é. Né? Ou missão integral com ação social. Isso. Missão integral é uma resposta de amor à pessoa. Se eu amo a pessoa, eu não quero mandar ela para o inferno de barriga cheia. Sim. Nem vazia. Nem vazia. Se eu amo a pessoa, eu vou cuidar da pessoa e dizer por que eu estou fazendo isso com ela. Sim. Então, eu vou dar testemunho. Então, nós somos luz e sal, ou seja, nós estamos inseridos, mas não assemelhados. Sim. Então, essa diferença é o que marca, que distingue a gente. Mas eu acho que essa que é a crítica de muitos, porque assim, eu tenho andado com pessoas que não fazem isso. A missão vira uma ONG, a missão vira um projeto. Então já nem é integral, né? Sim, mas usam Está faltando a outra perna. É isso que eu estou querendo colocar para vocês, usam o nome. Mas o camarada também que acredita
que a missão de Deus é apenas perdoar os seus pecados, deveria não comer mais. Né? Exatamente. Se o propósito de Deus é perdoar os seus pecados, o cara continua comendo? Comendo. Continua estudando? Estudando. Continua precisando trabalhar? Continua precisando de médico? De acesso à justiça, à saúde? Né? Então, eu acho que é a falta da leitura do capítulo 1 e 2 de isso. A gente começa com essa abordagem. E eu estou falando assim de pastores, como o senhor falou da Igreja da Caverna, eu estou falando de pastores que são pastores porque são colocados lá, nunca sentaram para discutir isso, ou nem mesmo sabe o que é isso. Você está entendendo? Então é esse tipo de gente que às vezes a gente tem que confrontar. Então por isso que eu estou passando isso. A gente cria divórcio entre o Deus Criador e o Deus Salvador. A gente cria divórcio entre o mandato cultural e o mandato salvífico. A gente cria divórcio entre fé e cultura. Mas essa perspectiva é, de novo, uma deficiência na nossa compreensão de missão. É uma missão que nasce exclusivamente de uma leitura parcial de Gênesis 3, desconsiderando o propósito para o qual nós fomos criados. Nós somos chamados a ser sal e luz, ou seja, nós somos presentes, inseridos, mas diferenciados, não assimilados. Nós não somos idênticos, né? Nós não podemos proclamar a um Cristo que se encarnou com um ministério desencarnado. Entendeu? Então, nós proclamamos o túmulo está vazio, o trono não. Ou seja, a gente tem que dizer para as pessoas, olha, o túmulo está vazio e o trono não. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Porque a realidade última da história, quem dá a verdade última é o trono de Deus. Tá entendendo? Então, quando a gente cai na militância sem reflexão, vira um ativismo missional, em parte a gente cai na mesma cilada que caiu as comunidades eclesiais de base. Eu estudei em colégio católico na época que a comunidade eclesial de base era o ápice, né? Eu era evangélico, mas uma escola católica franciscana, na década de 70. Eles tinham 5 mil comunidades eclesiais de base no Brasil. Depois eu fiz o mestrado na PUC, com professores como Clodovis Boff e tal, num outro momento da crise das comunidades eclesiais de base. E a discussão é sempre assim, nós caímos num ativismo político, nós secularizamos a salvação, nós colocamos, está acontecendo isso de novo, colocamos toda a salvação na política e esquecemos essa dimensão espiritual do ser humano. Em parte eles se autocriticam dizendo, os pobres procuraram a igreja pentecostal porque eles lidaram com uma coisa da mística, da fé, que nós não lidamos mais. Então, hoje se fala de esperança totalitária hoje. O que significa isso? Essa geração, ou esse momento do país, nós estamos colocando todas as nossas fichas, toda a nossa expectativa de salvação na política. Ele diz, isso é uma esperança totalitária. Não é só de pão que vive o homem, não é só de pão que vive o homem, mas também da palavra que sai da boca de Deus. Então, como é que a gente combina essas duas coisas? Então a missão integral não é ativismo social, inclui a ação social. A missão integral não será integral se nós não explicarmos às pessoas a razão pelas quais nós fazemos as coisas. Né? Porque senão a gente vai fazer um corte ideológico desnecessário. Eu corro com pessoas que não são pobres. As pessoas que correm comigo, elas têm tempo para poder correr. Elas compram tênis caro. Elas viajam para fazer maratonas no mundo inteiro. E é impressionante. Não tem um dia de treino. Um dia sequer. Que alguém não se aproxime e diga, Zé, ore por mim. Por favor, me ajude a entender essa situação. Certa vez correndo com uma moça podre de rica. Ela me faz a seguinte pergunta, Zé, quantos quilômetros faltam para você? Eu falei, faltam 3. Posso fazer com você? Pode. O que você vai correr esse ano? Isso. E você? Não sei o que eu vou correr. Nem sei o que eu vou fazer da vida. Eu disse, uau, essa pergunta é profunda. E eu comecei a citar versículos bíblicos, parecem dizer que era da Bíblia. Ela chinês? Aí ela disse assim, de onde você tirou isso? Eu falei, já que você perguntou, vou explicar. Lá no meio do quilômetro 2, ela bota a mão no peito e desamba a chorar. 6h30 da manhã, no Parque Ibirapuera, uma jovem de 1,85 m, loura, desesperando de chorar.
Eu falei assim, vou ser preso por assédio. Entendeu? Eu falei, você não quer conversar? Vamos correr mais um pouco, vamos. Porque ela queria que a gente orasse junto. Você está entendendo, gente? Então... Essa é a maratona integral, né? É isso. Todo cristão sabe que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Voarão como águia, correrão. Bom, enfim, é outra coisa. Mais uma pergunta aqui, Marco. Lá. Mas eu só quero dizer isso, né, gente? A gente não... Esses divórcios que a gente cria são divórcios antibíblicos. Eu só quis colocar. Obrigada. Jesus falou para a gente não separar o que Deus uniu. A gente tem insistência em separar. Tentar separar. Por exemplo, palavras e ações, proclamação e demonstração. Sim. E fica discutindo para definir o que é mais importante. É duas coisas importantes, porque a gente tem que estar sempre escolhendo entre uma ou outra. Porque não uma e a outra também, né? Às vezes é uma, às vezes chega a outra, mas as duas andam juntas, né? Tem que andar juntas. Quando você, Marcos, quando a gente está discutindo missão integral ou uma crise de identidade da Igreja Evangélica Brasileira? Aí uma pergunta, na verdade, não é. Vocês vão pensar bem. A Igreja Evangélica Brasileira, ela é tão diferente assim? Ou tem um paralelo com a questão de partidos no Brasil? Tem um monte de partidos e a gente não sabe se é tão diferente. E aí, a gente, quando olha a política, a gente não tem líderes. E o que aconteceu nos últimos 20 anos da Igreja Evangélica foi que todos os nossos líderes caíram. Então a gente está meio... E os... A gente é tão diferente, essa pergunta é essa. A gente é, como Igreja Evangélica, a gente é tão diferente assim, para ter tantos nomes, tantos rótulos, assim, tanta discussão. A sociologia diz o seguinte, a sociologia diz quanto mais popular é a igreja, mais parecida ao seu entorno. Parecida? Ao seu entorno. Então, as teses apontam que ela se identifica com a cultura? Isso, o crescimento evangélico nos leva como organização à acomodação a nosso entorno. Então, isso a sociologia explica o fenômeno como organismo social, né? Mas eu diria, talvez os líderes que caíram ficaram mais em evidências, mas eu diria para você, há um número infinitamente superior de líderes que não caíram, mas simplesmente não estão em evidência, por alguma razão, porque inclusive os nossos meios midiáticos evangélicos não diferem muito dos interesses dos meios mediáticos não evangélicos, e colocam força nesse tipo de coisa e não no exemplo positivo, na experiência positiva de pessoas que permanecem fiéis ao seu chamado, à sua família, ao seu ministério. Mas sem dúvida, isso traz impactos sobre a igreja, sim. Mas nós tendemos a ser mais parecidos ao nosso entorno à medida em que a igreja vai crescendo. Vocês acham que a gente realmente é tão diferente ou a gente é parecido com um monte de nome mais parecido? Eu acho que a gente tem... Os pontos que nos unem são mais fortes do que os pontos que nos separam. Eu acho isso. Eu queria fazer um comentário. Eu estudei, morei algum tempo na cidade de Genebra, a cidade de Calvino. Calvino tem uma teologia muito sólida, bíblica. Eu não sou calvinista em particular, mas eu sei que ele é muito bíblico, né? E uma teologia e uma obra pastoral integral. Ele teve de pensar em abastecimento, porque ele não era pastor meramente da igreja, mas ele era pastor da cidade. Então, ele tem de pensar segurança, tem de pensar saúde, hospital, educação. Ele é fundador de escolas e da Universidade de Genebra, né? Só que com o tempo, igrejas vão adquirindo costumes e vão perdendo visão e vai se solidificando no que é mais cômodo. Mas você vai hoje na cidade de Genebra,
A igreja tem obras sociais, mas a presença do exército de salvação é incrível. É maravilhosa a presença. Fruto do avivamento evangélico do século XVIII. John Wesley, né? E eles estão fazendo uma obra de complementação na presença da igreja naquela cidade. Eles começam sempre, né, com essas albergues, mas depois começa a pegar gente que tem necessidades, quer dizer, são deficientes intelectualmente falando, aí entra na terapia disso, na pesquisa, tem um monte de universitários sempre olhando, estudando lá, né? E uma variedade de obras na cidade. E a cidade dá dinheiro para o Exército de Salvação para que faça a obra, porque é útil e necessário. A igreja começou de uma forma invejável, com uma missão, teologia integral, atividade pastoral integral. É que nem eu gosto de pensar como Niemeyer desenhar uma grande capital. Calvino tinha a incumbência de desenhar a cidade inteira, planejar, né? Tremenda oportunidade. Não, poucos pastores têm essa oportunidade. Mas não é suficiente. Com cada geração precisa outra vez redescobrir o Evangelho, experimentar novo avivamento. Cada geração não pode viver do avivamento da geração anterior. Precisamos renovação para poder enfrentar os desafios de hoje. E a nova geração hoje precisa também, né, experimentar isso, um novo avivamento. O Brasil evangélico precisa experimentar um novo avivamento agora. Ô Marcos, você cedeu a vez, foi isso? Não. Então fala. Em primeiro lugar, eu acho que é importante esse espaço que a gente está tendo aqui para conversar sobre isso. Falar um pouco como filho de um pastor de uma igreja pentecostal, né, e levar um pouco da irmã Maria, que nem sempre tem a oportunidade de participar desse tipo de discussão. Penso que quando se fala da igreja pensar no diálogo, na conciliação, um pouco da experiência que eu tenho, assim, da minha vivência com a igreja, foi que a igreja sempre lidou com aquilo que é diferente dela, rompendo. Sempre quando o cara fala da experiência do Parque São Rafael, o cara está na igreja Assembleia de Deus, e aí ele discorda de uma vírgula do pastor, ele vai e abre a Assembleia de Deus do fogo que vai para o céu. E aí depois abre a Assembleia de Deus, fogo que vai para o céu, daí um membro dele discorda e abre a Assembleia de Deus, fogo que vai para o céu, 2. Então acho que a gente tem muita dificuldade de diálogo, né? Também eu penso que nós temos uma tradição do monólogo, né? Que a fala na igreja sempre é a fala daquele que tem a palavra, e ele expõe o parecer dele, e sequer abre para o outro poder dialogar, né? Até mesmo as escolas bíblicas dominical trabalham muito nessa metodologia de ser uma única fala. E eu penso que isso agora dificulta e contribui para essa questão da polarização política que estava se tratando, né? E nós não temos desenvolvido uma tradição de ouvir o outro que pensa diferente de nós e amarmos ele assim mesmo. A gente demoniza sempre ou a esquerda, ou o golpismo, ou a direita, né? Essa é a tradição que a gente tem vivido. E como o tema que a gente tem falado é o que será dessas crianças, se o Evangelho é integral, eu concordo com a mesa que só a política em si não salva o mundo.
Mas a ausência da política significa a barbárie, a guerra e o extermínio do outro. Né? E essa última eleição municipal que nós tivemos, eu acho que ela mostrou algumas coisas interessantes. Que mais gente deixou de votar do que gente votou no candidato. E aí eu penso assim, que lições que a gente está deixando para essas crianças e qual o papel da política dentro da nossa espiritualidade? Porque a gente, pelo menos eu não sinto espaço dentro da minha comunidade religiosa para discutir uma temática dessa nem na escola bíblica dominical. Eu não estou dizendo para a gente discutir se é o PT ou o PTB, mas discutir política em si. Né? Qual o destino que a gente quer para a cidade, qual a participação da igreja dentro dos conselhos de direitos, né, para não falar de partidos. E quando eu olho para algumas figuras que nós temos, como Eduardo Cunha, nosso irmão Eduardo Cunha, Marcos Feliciano, amém, eu penso o que nós fizemos teologicamente também com esses caras na infância e na adolescência deles dentro da igreja. Que igreja que eles frequentaram, que teologia é essa que foi pensada e que foi passada para eles. E para finalizar, eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço para a gente dialogar, para a gente discutir, porque se a gente não discutir isso, eu temo assim no Brasil parecer qualquer doido aí, um fascista, e a molecada de repente resolver votar nesse fascista porque acha que não tem mais representação, né? E a última eleição mostrou isso, que as figuras políticas que estão postas hoje não representam pelo menos a maior parte das pessoas que pensam nisso. E se a teologia é integral, acho que a gente não pode demonizar a política faz parte da nossa vida, é uma das dimensões do sujeito. Existe a questão da queda, a questão do pecado, mas também eu acho que existem possibilidades. Eu acho que o evangelho pode não gerar políticos evangélicos, mas eu acho que pode gerar evangélicos que tenham uma participação cidadã desse mundo, que tenham respostas para a questão do abastecimento, resposta para a questão do desenvolvimento, resposta para a questão da ampliação da democracia. Né? E resumindo, eu acho que é muito importante a gente discutir isso. Tem espaço para poder dialogar sobre isso. Uma ressonância aqui, rápida, o tempo está se esgotando, ainda temos na fila para retomar. Por exemplo, se nós fazemos uma escola dominical baseada em Gênesis 1:26, e o texto diz, né, que Deus fez o homem à imagem e semelhança e deu a ele, o ser humano, a responsabilidade de cuidar da terra e multiplicar, tá bom? Escola dominical, eu vou dizer, olha, Deus fez o mundo perfeito, mas não fez o mundo completo. Uma afirmação bíblica, teológica. A pessoa diz, como Deus não fez o mundo completo? Tanto é que pediu aos homens que dessem nome aos animais, que pediu aos homens que multiplicassem e enchessem a terra. Então o mundo é perfeito, mas não completo. Deus deu ao homem a responsabilidade de organizar a sociedade, definir a forma de produção, distribuição de riqueza, organização social. Tudo isso é política. Política não é só política partidária, você tem política partidária, política pública, você tem, né? Então, com base em Gênesis 1, eu posso dar uma aula de escola dominical fabulosa, só dizendo, o mundo é perfeito, mas não está completo. Deus deu ao ser humano a responsabilidade de organizar. Então, a sua vocação, você é o quê? Dentista, você é o quê? Taxista, você é o quê? Farmacêutico, você é o quê? Dona de casa, você é o quê? Professora? Vamos exercer a nossa vocação, dada por Deus, para organizar esse mundo que Deus nos deu para organizar. Então, de novo, porque nós temos uma teologia capenga criacional, nós começamos a Bíblia em capítulo 3, nós esquecemos toda essa riqueza de responsabilidade com a criação e com a política faz parte da nossa espiritualidade, né? Então, é muito importante isso. E a primeira parte da sua pergunta com relação à liderança, eu sinceramente acho que o problema número 1 da igreja evangélica é a liderança. Porque nós temos líderes narcisistas. Nós ordenamos talento e não pessoas. E aí nós criamos monstros. Né? Porque, imagina, Jesus com 12, 13 anos sabia tudo de Bíblia. Agora imagina um cara crucificado com 15. Mas ele começou com 30. Por que será? Então a gente é muito apressado nas coisas. Né? Então a gente fica mais preocupado com talento, com custo-benefício, e a gente é muito irresponsável nesse tipo de coisa. Então nós temos um problema sério no Brasil, uma liderança narcisista, que não quer ouvir, prefere dividir do que ouvir o outro. Prefere dividir do que sentar junto para debater e conversar.
né? Mas é o nosso narcisismo. Então, quando Timóteo diz lá, Paulo diz para Timóteo, né? Toma conta cuida de você mesmo da sã doutrina, porque fazendo isso você vai salvar a si e aqueles que te escutam, 1 Timóteo 4,16. Eu acho que é o nosso problema. Nós temos líderes que não cuidam de si, nem da doutrina, ou não cuidam dos dois. Então, a formação dos líderes, formar crianças, né? Com essa perspectiva de uma formação completa, integral, crescer em graça e sabedoria, é fundamental investir nisso, porque parte da resolução do nosso problema vai virar de uma reformulação na maneira como nós formamos nossos líderes. Stanley, saideira. Buenas tardes. Stanley de Bolivia. Yo vivo en La Paz y nosotros en la guerra. Los pastores conocen el contexto, son contextos diferentes, y yendo a algo más básico, cuando vemos nuestras iglesias se forman, se establecen, y el tema directo es evangelización. En el proceso de armar una iglesia, el pastor asume la responsabilidad y crea sus ministerios. El ministerio social. El ministerio social con las personas que tienen más dinero, que probablemente tienen más capacidad. Pero las personas de los ministerios utilizan para el ministerio el tiempo que les sobra. No usan un tiempo especial. Y el problema para nosotros como organización, institución, que queremos traer a todas las iglesias a una plataforma de trabajo, es el cómo pasamos de ese trabajo de evangelización y uso del tiempo para misión social integral que le sobra a una responsabilidad social que se incluye en lo que es misión integral. Ese cómo para nosotros es muy difícil. ¿Alguien quiere comentar? A mí me parece que lo importante es saber reconocer lo que Dios está haciendo en la historia. O sea, la agenda de Dios en la historia es la reconciliación. Entonces, si es la reconciliación, este es clave como criterio misional para definir la agenda que tenemos nosotros. Entonces, muchas veces estamos muy preocupados en las tareas, pero pregunta, ¿y cuánto de reconciliación eso resulta? Entonces, ¿qué de la proclamación? ¿Qué de la expresión de amor? ¿Cómo la reconciliación? ¿Cómo aquello que Dios está haciendo en la historia nos muestra a nosotros, nos da un clave para hacer la historia, hacer la misión en la historia? Entonces, hay que mirar, Jesús decía, yo hago en la historia lo que veo el Padre hacer. O sea, ¿qué estamos viendo que está Dios haciendo en la historia en Cristo? Y cómo aquello que hacemos como iglesia se refleja eso, lo que Dios está haciendo en la historia. Na verdade, Deus está com o Ministério da Reconciliação e nós outros aqui com o Ministério da Ruptura, muitas vezes, né? Que nem falar, eu discordei de alguém, eu abro a igreja número 2, número 3 e cada um de nós vai ter a sua denominação, a sua teologia particular. Então, o Ministério é de Reconciliação, né? Nós somos conciliares, é uma história a resgatar, né? Vou fechar aqui com um comentário do René Padilha sobre John Stott. Stott foi usado por Deus para que a teologia de missão integral rompesse a resistência que encontrou por muitos anos nos países protestantes e recebesse o reconhecimento de teologia autenticamente evangélica. Repito, Stott foi usado por Deus para que a teologia de missão integral rompesse a resistência que encontrou por muitos anos nos países protestantes e recebesse o reconhecimento de teologia autenticamente evangélica. Pegando um pouco ainda da fala da Sigler, né? Quem que está tentando fazer ponte nesse mundo? Que nós estamos só derrubando parede, né? Derrubando ponte e atira para lá, atira para cá. Nós
nosso ministério hoje é de fazer ponte, gente. Né? Ministério da Reconciliação. Estava comentando há pouco com um case sobre o pastor Elber, né, que faleceu, né? E até na cerimônia de sepultamento já começa a puxar a brasa para a sardinha. Nossa, nós somos orgulhosos porque ele foi um pastor presbiteriano, o outro não sei o quê. Gente, não é disso que nós estamos falando. Né? Mas que ele faz assim, né? Então, que sejamos integrais, não desnatados, né? Infelizmente o nosso tempo foi, vamos pendurar a pergunta, Roberto aí. Era só uma sugestão. Ok. A Missão Aliança, uns anos atrás, na época do Péricles, editou aquele livro, né, sobre a missão integral, e na introdução ali tem uma aula muito completa, né, a história, a origem. Seria uma boa dica aí para quem quer se aprofundar. Boa leitura. Né? Uma boa leitura ali. Igreja, agente de transformação. Isso. E vai sair o volume 2 agora, viu? Obrigado, gente.